Tem muita gente, né? Eu escrevi, mania de escrever, eu escrevi ontem, eu disse, vai ter um rio de gente invadindo em Coraci, como no movimento Cabana, né? Vamos lá, gente, olha só. A gente chega num outro ponto importante aqui, tá? De Coraci. Não sei se vocês conseguiram dar uma olhada na passagem, né? Mas a experiência aqui também é para instigar para um outro momento. A gente passou por parte da orla aqui. A orla tem muito essa coisa da atividade turística. Mas se você der uma olhada no casario, é um casario muito antigo, o que ainda existe. Parte dele, né, vem se perdendo. E aqui você vai ter um modelo de ocupação. As casas, elas têm o que a gente vem chamando na geografia é como se as casas elas tivessem dupla função, tá? E casas de segunda moradia. Por que casa de segunda moradia? Porque essas áreas do centro de Belém, elas têm, aliás, do centro aqui de Coraci, elas têm muito essa característica. As pessoas moravam em Belém e aqui era a casa de veraneio, a casa de passar as férias. A história da dupla função é que, se você der uma olhada, parte das casas elas têm 2 andares. Em cima você tem a moradia de fato, embaixo a gente tem o comércio. Era moradia, mas vira comércio por conta da orla. Eu costumo dizer que aqui a gente tem 2 orlas. Você tem essa orla do turista e você tem a orla da população de modo geral, que é a galera que trabalha. Que a gente, quando passa na orla, não vê os trabalhadores que estão por aqui, que é a galera que trabalha de madrugada, descarregando o açaí, que vai chegar lá na sua casa, fazendo carreto. Pessoal que vive do movimento do trapiche. Tanto é que a ideia nossa inicial era reunir lá no ponto de saída. Só que você atrapalha o movimento, porque aqui é dia e noite essa história de passageiros, né, que estão indo para Cotijuba, para as outras ilhas de Belém. As pessoas das outras ilhas vêm buscar serviços aqui. Mas, como eu disse lá no início, esse é um roteiro especial, um roteiro diferente. Os meninos que estão chegando no projeto, né, ainda estão num processo de formação, eles vão ter uma fala lá na frente, mas a questão do fim da fundação, ela impacta direto no nosso trabalho, porque nós só conseguimos vir com os nossos alunos uma única vez aqui, porque tem essa história de que agora os veículos que a FUNBOSC dispunha não é mais fundação, e então não tem mais carro para você fazer atividade de pesquisa com os alunos. E aí, qual foi nossa estratégia, já que a gente tinha que ter o roteiro e que as pessoas tinham que falar durante o roteiro, né? A gente chamou alguns alunos e ex-alunos, tentamos lá o Jorge, mas o Jorge, como eu disse, estava com compromisso, e aí veio a Sofia. A Sofia é desses privilégios que a gente teve lá na FUNBOSC, moradora de Cotijuba, né? Caramba, moradora de Cotijuba na FUNBOSC? Pois é, a FUNBOSC ela tem até o 9º ano, o ensino médio não. Então a Sofia passou 3 anos com a gente, indo e vindo, né, para poder concluir o ensino médio. E aí ela pode se apresentar, porque tem uma história bacana para contar, e depois ela vai falar, porque eu acho que ela entende muito mais do que eu dessa questão do movimento do trapismo, porque vive isso ainda, né? Ainda vive isso. Pois é, a Sofia pode falar. Obrigada. Oi, gente, eu falo um pouquinho baixo, então vou tentar falar um pouco alto. Meu nome é Sofia, eu sou rombona da Casa do Templo de Umbanda Caboclo Rompimato. Eu sou cria da ilha de Cotijuba, e eu estudei 3 anos na FUNBOSC, mas eu vim desde o ensino fundamental na sede lá de Cotijuba. E a questão dessa batalha, né, da FUNBOSC que está tendo é também um levante cabano de pessoas ribeirinhas, pessoas quilombolas, pessoas da questão da pesca, que precisam da FUNBOSC para termos acesso à nossa própria cultura, né? O lugar que a gente vive, a questão do nosso dia a dia, porque é muito difícil você conseguir batalhar por algo se você não sabe da sua própria história, né? Do algo pelo que você está batalhando.
Então o roteiro, ele sempre foi muito importante, ele sempre teve essa questão de avivar o motivo do porquê, sabe? Por que eu tô questionando isso? Por que eu tô batalhando por isso? Então, o roteiro geoturístico sempre esteve presente na minha vida, porque eu escolhi, né, fazer parte dessa caminhada junto com o Agnaldo, com a professora Camila Pires e os meus outros colegas da classe de 2021, que acabou em 2023. Mas estamos sempre por perto. O Agnaldo me convidou para fazer essa fala, né, aqui, para essa questão do trapiche, que eu continuo tendo esse dia a dia de idas e vindas, porque eu passei na UFPA, né, eu sou caloura de artes visuais, então isso também já é uma questão de resposta por essa batalha, sabe, continuar estando aqui com vocês. O trapiche, ele, como vocês podem ver, ele é muito movimentado, ele é uma questão de dia a dia comercial para nós extrativistas, pesqueiros, marinheiros, comerciantes. Então, o dia a dia nosso, ele é bem corrido assim, nessa questão de travessia, e para mim ele é um dos principais assim, pontos para vocês conseguirem localizar, se encontrar, porque aqui é também uma relação de afeto, dessa questão de travessia. Tem pessoas do outro lado do rio, do outro lado da maré, que sabem pequenos conhecimentos ancestrais de hora, data que a maré vai estar cheia, a maré vai estar boa, e muitas outras coisas de conhecimento ancestral, sabe? Então, assim, a história do trapiche, ele sempre foi um ponto de encontro da questão de... A gente viu ali das louças, né, marajoaras, então ele sempre foi de transporte, da questão do açaí, dessa questão extrativista. Ele sempre foi um ponto de travessia. Aí, década de 80, ele teve que ser reformado, se não me engano, para atender a demanda de grandes embarcações. Elas aumentaram, de passageiros. Então, uma curiosidade assim, que eu sei que quase ninguém sabe, é que antes do século 80 também, da década de 80, tinha uma estátua da Nossa Senhora dos Navegantes, que ela não está mais, mas se vocês perguntarem para qualquer barqueiro, ele vai ter uma estátua da Nossa Senhora dos Navegantes, porque em meio a essa questão de travessia nós temos vidas, corpos vivos, corpos territórios, que precisam dessa questão das marés, dessa conexão com o rio, para se manterem. Então, além da questão comercial, da questão de sobrevivência, nós temos pessoas ali que estão vivendo no dia a dia delas, fora da questão turística, porque, tendo ou não turistas, nós ainda vamos estar ali fazendo o nosso corre. Então, eu acho que é mais sobre conseguir conectar essas pessoas que vocês veem indo e vindo, trabalhando para lá e para cá, que vocês estão vendo ali, navegando, que estão navegando, que estão fazendo essa questão de corpo vivo, sabe? Corpo território. Então eu vim falar mais sobre isso, de conexão. É uma questão de estar junto. Pois se Belém tem problemas, a região insular de Belém, que é 60% do território, ela tem essa precariedade de forma mais intensa. E aí parte da população, ela busca Belém através dos portos oficiais e não oficiais para ter acesso a determinados serviços. Por exemplo, aqui próximo nós temos algumas escolas, parte dos alunos vem da região insular, pessoas que necessitam de atendimento de saúde buscam essa área. Se você precisa de peças de embarcações, o comércio é pensado com essa característica. Então você tem uma área grande de serviços que atende a demanda dessa região insular, só que a gente está falando de um espaço extremamente precarizado. Por exemplo, parte da região insular de Belém, ainda que a gente esteja no espaço de muita água, não tem acesso à água potável. E aí as pessoas vêm comprar água aqui, ou alguém compra aqui e leva para revender. Parte da renda dessas famílias vai ser utilizado com esse tipo de demanda. Então
Então o trapiche ele tem várias funcionalidades, ele funciona de maneira diferente conforme o horário, tá? Mas ele é esse movimento do corre, do trabalho, da luta de uma população que em geral não é visível no espaço urbano. Por vezes as pessoas não conseguem compreender essa dinâmica de funcionamento, né? Tanto que a própria permanência do trapiche ela está dentro de um contexto de resistência, uma vez que parte dos trapiches de Belém eles estão sendo privatizados, né? Eles estão sendo privatizados ou virou moda a questão da orla. A orla é importante, sim, mas tem que se garantir a permanência das pessoas que historicamente ocupam esses territórios, tá? A gente vai perceber muito isso, por exemplo, que a gente está com o projeto de extensão da orla. E aí tem uma galera que vivia nesse corre ali de cuidar dos carros, lavar, né? Desenvolver atividades mais básicas para tentar sobreviver, que a gente não sabe como é aqui a permanência desse povo. Essa área ela é tão importante que, olha só, a gente vai para a próxima área, que é o mercado. Em outros roteiros a gente entrava por aqui, pelo lado do teto ali, mais para lá tem um ponto de acesso, que a gente entrava por trás do território do mercado, mas parte do mercado ele está em obra, então parte dele está fechado para acesso, inclusive essa área. Então daqui a gente vai sair, passar, né? A gente vai passar aqui pela fazer a travessia com cuidado na faixa, caminha pelo lado esquerdo e depois entra no mercado pelo lado esquerdo, porque a gente vai direto parar num talho ali, né? Espaço de açougue de um cidadão que vai poder falar um pouco sobre a trajetória de luta, que é mais um desses que vive no corre aqui dentro do espaço de Caratateu, que em geral não são percebidos pela sociedade contemporânea, tá? Sim, a Camila estava aí com uma imagem de que provavelmente o trapiche não necessariamente ele existiu só nesse lugar. Tem uma imagem que mostra a igreja que a gente passou agora, que aí o trapiche seria muito próximo de lá, tá? Na minha cabeça eu faço a leitura que talvez ele fosse no outro espaço, mas eu não consegui comprovar isso, beleza? Então vamos caminhar.